As Viagens de Gulliver. Era uma vez um médico chamado Gulliver. Houve uma época em que não havia trabalho na cidade. Então, Gulliver arranjou um emprego em um navio. Assim, a vida nova do médico começou. Os primeiros dias foram muito bons. Gulliver estava se acostumando com a nova vida no navio. Mas um dia, um forte trovão atingiu o navio. E depois de enfrentar ondas enormes por algumas horas, o barco virou. Gulliver e algumas outras pessoas da tripulação conseguiram colocar um barquinho a remo na água antes que o navio afundasse. Mas pouco tempo depois, o navio afundou e desapareceu. Eles não puderam ficar nesse barquinho por muito tempo. E logo depois, uma forte onda os atingiu. E o barquinho, assim como o navio, também afundou. As pessoas que estavam no barquinho se espalharam pelo mar. E por horas, Gulliver lutou para não afundar. Por fim, a correnteza o ajudou a chegar em terra firme. Mas ele estava muito cansado. Ele não tinha ideia de onde estava. Além disso, ele não estava com condições de pensar e desmaiou ali mesmo na praia. Quando ele acordou, notou que estava amarrado da cabeça aos pés. E ao redor dele, ele viu umas pessoinhas minúsculas, tão pequenininhas que poderiam caber na mão dele. Espantado, Gulliver olhava para essas pessoinhas. E elas, espantadas, também olhavam para ele. Nesse momento, Gulliver sentiu um arrepio por todo o corpo. Quando ele levantou a cabeça para ver o que poderia ser, notou que estava coberto por minúsculas flechas. As pessoas, muito assustadas, jogavam flechas nele. Por favor, parem! Eu não vou machucar vocês! Mas por alguns dias, eles o mantiveram lá com as mãos e os pés amarrados. E eles davam água e comida para ele. Depois de alguns dias, eles o amarraram em um carro que foi puxado por centenas de cavalos minúsculos. E eles o levaram para a cidade onde eles nasceram. Essa cidade se chamava Lilliput. Eles deram a maior casa da cidade para Gulliver poder ficar, mas mesmo assim, ele teve que engatinhar para conseguir entrar na casa. Vendo que Gulliver não queria prejudicá-los, machucá-los, nem nada disso, eles decidiram apresentá-lo ao rei deles. Gulliver então falou com o rei de Lilliput. O rei deixou Gulliver ficar, mas disse que em troca, Gulliver deveria ajudar a cidade trabalhando o quanto ele pudesse. Gulliver assinou um pedaço de papel que declarava o que podia fazer ou não. Por exemplo, se ele quisesse pegar alguém com as mãos, ele precisava ter permissão. E sob essas circunstâncias, ele passou a viver em Lilliput. Ele ajudava na reforma dos prédios e transportava água para os habitantes locais. Depois de alguns dias, ele descobriu um grande problema entre as pessoas pequenas. O exército dos países vizinhos queria ocupar Lilliput, e eles estavam se preparando para a guerra. Gulliver foi até o rei e propôs a ajudar. Se quiser, posso ajudá-lo, majestade. O rei ficou feliz, agradeceu e aceitou a oferta. Naquela época, os navios dos países vizinhos tinham terminado os preparativos deles para a guerra, e eles estavam esperando ordem para atacar. Essa notícia deixou toda a cidade preocupada. Por outro lado, para Gulliver, era fácil demais. Ele pediu a todos que encontrassem o máximo de arame que pudessem e que trouxessem para ele. Gulliver juntou todo o arame e fez um longo e forte pedaço de barbante. À meia-noite, ele pegou esse barbante
e foi para o outro lado da praia. Sem ser visto pelo inimigo, conseguiu chegar ao porto do outro lado. Ele amarrou todos os navios um ao outro. Havia poucos soldados dentro desses navios, e Gulliver puxou todos esses barcos para a costa de Lilliput. As pessoas que esperavam por Gulliver estavam super felizes. Elas aprisionaram os soldados inimigos e agora não tinham motivo para ter medo deles. O rei agradeceu Gulliver e o recompensou. Gulliver ficou muito feliz por ter ganhado a confiança do rei. Um tempo depois, houve um incêndio no castelo. E no momento em que ouviu falar do incêndio, Gulliver pegou um dos navios no porto, encheu-o de água e despejou no castelo, apagando o fogo na hora. Gulliver e o rei estavam se dando muito bem. Antes de tomar uma decisão, o rei sempre consultava Gulliver. Claro que isso começou a atrapalhar os outros conselheiros do rei. Eles estavam com inveja de Gulliver. Majestade, ouvimos rumores. Gulliver está planejando ficar mais forte e então tomar o seu lugar de rei de Lilliput. Sério? Sim, meu rei. Todos nós sabemos o quão forte ele é e não vamos conseguir nos defender se ele nos atacar. Nós não podemos viver assim com medo. Todos estão apavorados. E o rei caiu na conversa dos conselheiros invejosos e decidiu punir Gulliver. Considerando o bem que ele fez antes, eu não darei a pena de morte. Mas seus olhos ficarão vendados e ele será proibido de ir à cidade. E terá comida limitada. Um dos trabalhadores do castelo, que amava Gulliver, ouviu essa decisão do rei e correu para alertar Gulliver sobre o que estava acontecendo. Eu posso falar com o rei e mudar sua decisão. Mas a decisão já tinha sido tomada, e o rei não tinha intenção de mudar de ideia. E Gulliver finalmente entendeu que sua única opção era ir embora. À noite, levando os navios inimigos com ele, Gulliver começou a se mover em direção à ilha. Ele andou e nadou e finalmente chegou a uma ilha, que chamavam de Ilha Inimiga. Quando Gulliver devolveu os navios deles, eles entenderam que ele não tinha más intenções. Com um guia ao lado dele, eles enviaram Gulliver para se encontrar com o rei. E Gulliver contou tudo o que aconteceu ao rei e ele entendeu. O rei disse que ele poderia ficar o tempo que quisesse. Gulliver ficou realmente surpreso com esse ato gentil, depois que ele havia roubado os navios. Isso porque ele não tinha visto esse tipo de comportamento em Lilliput. Gulliver estava dormindo no sereno, porque não havia uma casa grande o suficiente onde ele coubesse. As pessoas de Lilliput acham que este rei é inimigo, mas na verdade eles não são. Um dia, quando ele estava andando, ele encontrou um barco a remo. E esse barquinho era aquele em que ele estava quando o navio afundou. Aparentemente, nosso barco atingiu a costa nesta ilha. E ele imediatamente foi falar com o rei. O rei deu-lhe todos os homens de que precisava. Então todos começaram a consertar o barco. Em alguns dias, o barco estava pronto. Gulliver estava muito feliz, porque ele finalmente poderia deixar o reino das pessoas pequenas e ir para casa. Ele agradeceu ao rei e ao povo que o acolheu. Mas uma jornada dura estava esperando por ele nesse barquinho no grande oceano. Até a menor tempestade afundará meu barco. Mas depois de alguns dias no mar aberto, ele encontrou um navio. E então começou a gritar por socorro. Aqui! Aqui! Ajudem! Socorro! Finalmente eles o ouviram. Eles foram até o barquinho e resgataram Gulliver, que entrou no navio. E então,
Gulliver foi salvo. Ele estava ansioso para contar o que havia acontecido com ele. As pessoas minúsculas, o reino de Lilliput, os reis e os 2 reinos. Mas ele pensou: quem vai acreditar em mim e em tudo isso que aconteceu? Gulliver ficou muito feliz por poder ir para casa e reencontrar a família dele. Mas ele também achava que havia muitas outras aventuras esperando por ele lá no grande oceano. Papelão que lava a carinha com água e sabão. Pimpom é um boneco feito de papelão que lava a carinha com água e sabão. Penteia o cabelo com pente de marfim e se dá uns puxões, não chora assim assim. Penteia o cabelo com pente de marfim e se dá uns puxões, não chora assim assim. Pimpom toma sua sopa e não suja o babador, pois come com cuidado que é feito com amor. Pimpom toma sua sopa e não suja o babador, pois come com cuidado que é feito com amor. Apenas as estrelas começam a brilhar. Pimpom vai para a cama dormir e descansar. Apenas as estrelas começam a brilhar. Pimpom vai para a cama dormir e descansar. Pimpom me dá sua mão com um forte apertão. Quero ser seu amigo, pimpom, pimpom, pimpom. Pimpom me dá sua mão com um forte apertão. Quero ser seu amigo, pimpom, pimpom, pimpom. Pimpom, pimpom, pimpom. Dois elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho. 3 elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho. 4 elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho. 5 elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho.
mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer mais que chulé. Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A. A sapa na lava pá, na lava parca na cá. A lamara lá na laga, na lava pá parca na cá. Mas caxalá. Agora vamos usar o E e assim por diante. ECP NLVP, NLVP que neque. Ele merele nelegue, NLVP perque neque me queixele. Isipi nilivipi, nilivipi